Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Advencast. Eu me chamo Ana Júlia e hoje eu vou começar apresentando o tema com a seguinte pergunta. Será que a fé e a política podem caminhar juntas de maneira saudável? E hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, Jefferson Castro. Ele é formado em Ciências Políticas e Teologia e com ele a gente vai entender um pouquinho mais sobre esse tema. Oi, tudo bem? Tudo bem, Ana Júlia. Eu queria agradecer pela oportunidade, de estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho daquilo que eu já vivi, aprendi, E quem sabe aí nesse bate-papo a gente consegue tirar algumas dúvidas quanto a essa temática que é um pouco confusa, mas necessária no momento que nós estamos vivendo. Eu que agradeço. Eu vou começar com uma pergunta assim já. O que realmente significa misturar política com religião? Então, na verdade, assim, no Brasil se confunde muito isso, Porque a religião, ela tem um papel muito importante e a política também. Misturar, talvez, eu acredito que não seria o ideal, Uhum. Mas elas caminham juntas. Um exemplo disso é o aspecto religioso, Dentro da religião existe uma política, vamos dizer assim. E quando a gente fala de política, a gente tem que lembrar que existe no Brasil uma política partidária e não partidária. Tudo é política, tudo é política. Então, assim, se houvesse uma resposta para isso, misturar os dois temas, eu diria que ela não é uma resposta muito fácil, porque cada pessoa tem um entendimento quanto a isso. Mas tanto a religião quanto a política, elas são importantes. Por quê? A religião, ela nos dá fé, diretrizes, E a política também. A política nos faz acreditar em algo. Então, são dois temas que caminham juntos, sim. Pelo menos essa é a minha opinião. Por mais que algumas pessoas não compreendam. Mas é difícil você juntar as duas devido ao aspecto partidário. E aí, assim, eu acho que não se deve envolver política partidária dentro da religião. Mas a gente pode, sim, trabalhar em conjunto com a religião, ou seja, a fé e a política. Sim. A gente sabe que, desde muito tempo atrás, a religião e a política, elas sempre andaram juntas. Desde muito, muito tempo. E é muito difícil, realmente separar elas. Então, eu acho que, no fundo, elas têm o mesmo objetivo, sabe? As duas, tanto a política quanto a religião, ela visa como objetivo principal dela, ou como objetivo final, o bem-estar público, social do ser humano, assim, o que a gente tem que só lembrar e diferenciar o papel de cada uma delas. Exato. A religião, ela é ampla, porque ela envolve fé, envolve crenças, envolve doutrinas. A política, existem normas ali também que a gente precisa deixar muito claro, E hoje se confunde muito isso, O maior exemplo foi o ano passado. Ano passado nós tivemos eleições municipais. E claro, normalmente pessoas, seres humanos, saíram candidatos. Seja prefeito, vereador, vice-prefeito. E hoje se confunde muito o papel da religião na política. Um exemplo denominações, igrejas, instituições, elas devem lançar, apoiar candidatos. Qual é o papel do candidato, por exemplo? E hoje é muito comum a gente ouvir, por exemplo, no caso de vereança, porque eu sou o vereador do evangélico. Na verdade, não existe vereador do evangélico, existe vereador da cidade. Ele é eleito vereador para auxiliar e administrar a cidade. Ele não está ali para representar um determinado grupo. Até porque uma determinada lei que um parlamentar aprova, ele não é específico para um segmento, ele é específico para a população. Mesma coisa isso numa esfera estadual, esfera nacional. Então, assim, isso a gente precisa deixar muito claro. E a igreja, por outro lado, algumas delas, elas não têm por hábito, por exemplo, lançar e apoiar candidatos. Temos uma outra que acaba entrando nisso. Mas isso é um pouco perigoso. Porque se eu represento um segmento religioso,
e eu venho cometer alguma ilegalidade, ou venha ter o meu mandato cassado, subentende-se que a religião está apoiando isso também. Então, são temas bem delicados. Agora, se nós formos pegar a Bíblia, né, que nos dá alguns parâmetros, nós temos que lembrar que nenhuma autoridade ela foi constituída sem a permissão de Deus. No passado, os reis, né, eles eram escolhidos por orientação divina. Uhum. Hoje, pergunta-se assim, será que um vereador ele foi eleito por uma orientação divina? Aí fica essas dúvidas, né? Mas, assim, trazendo para a nossa realidade hoje, a política e a religião, elas podem caminhar juntas, porém elas não podem ser misturadas. Um exemplo, assim, eu gosto muito de pensar assim, na igreja. Uhum. Ninguém vai na igreja para ouvir falar sobre política. Não. Porque não é o papel da igreja. O papel da igreja é evangelizar, pregar, trazer, né, as pessoas, fazendo com que elas se aproximem de Deus. A política envolve o aspecto administrativo, envolve questões financeiras, né, partidárias, ideologias. Então a gente tem que tomar muito cuidado quanto a isso. Eu não posso colocar a política dentro da religião e a religião dentro da política. Por mais que algumas pessoas misturam isso. E a gente tem que lembrar que o Estado, né, o Estado é laico, ele não prega nenhuma fé especificamente. Então, são pontos que eu preciso cuidar. Sobre isso, você falou que tem a ver com essa coisa dentro da igreja, da própria religião mesmo, que cada um tem a sua e acredita no que realmente quiser ou no que realmente crê. Tem alguma... Sobre a Bíblia. A gente sabe que a Bíblia, ela aborda alguns assuntos, tipo autoridade civil ou sobre o nosso comportamento dentro da sociedade. Tem algum exemplo ou alguma situação que você possa trazer para a gente sobre isso? Tem. Os evangelhos trabalham muito isso, né? A gente tem que lembrar que quando Jesus esteve na Terra, por mais que ele é uma grande autoridade, né, religiosa, de fé, mas ele se sujeitou, sim, às autoridades constituídas naquela ocasião, né? Tanto que ele foi preso. Uhum. Ele era Deus, é Deus. E ele em nenhum momento usou da autoridade religiosa dele para impor determinadas situações. Ele obedecia. A Bíblia aponta isso, né? O Evangelho de Mateus, eu não vou me recordar agora, depois até procuro aqui e vejo, mas o Evangelho de Mateus ele fala que nós temos que respeitar as autoridades. Uhum. E eu penso muito assim, ó, que a igreja, assim, qual que deveria ser o papel da igreja? De orientar, apresentar ideias para as autoridades. Até ajudar nesse contexto de fiscalizar. Então, a Bíblia nos orienta que nós temos que respeitar as autoridades, porque elas foram constituídas, no caso do Brasil, através do voto direto. Sim. Eu posso não concordar, né? Vou usar aqui um tema bem polêmico, né? Hoje no Brasil nós temos vivido a questão da direita e da esquerda, né? Eu posso não concordar com o que o presidente está fazendo, mas ele é o meu presidente, eu tenho que respeitar ele. E aí existe uma orientação da Bíblia também, que eu devo orar também pelas autoridades. Eu devo orar. Tem uma passagem da Bíblia que eu gosto muito, assim, que ela fala assim, que quando o justo governa, o povo se alegra. Uhum. Então, eu preciso saber contornar isso. Mas eu, como cristão, meu papel como cristão é, primeiro, respeitar as autoridades, porque elas estão ali. Elas foram constituídas pelo voto direto. Sim. E orar por elas. Uhum. Outra questão também, que é essa diferença entre você ser um cristão envolvido com política e você fazer política dentro da religião. São essas duas diferenças. Ser um cristão dentro da política é você passar para as pessoas que te apoiam nesse sentido, não chega a ser ideologia. Uhum. Tipo, a sua visão sobre a sua parte religiosa. Entendi. Agora, o cristão, dentro da política,
são coisas um pouquinho diversas, sabe? Você conseguiria explicar direitinho pra gente? Então, vamos lá. A gente tem que lembrar, como eu falei aqui agora, quando a gente... vamos lá, eu sou um cristão. Eu quero me candidatar a um cargo eletivo. É um direito meu, como cidadão. E como cristão também. Uhum. Por quê? Se eu tenho pensamentos de mudança, que eu me considero uma pessoa justa, eu acho que eu vou ajudar a nação com projetos, com ideias, ok, isso é legítimo. O que eu não posso é querer usar, por exemplo, da minha influência religiosa dentro da igreja, né? Existe um termo político, eu já participei de algumas campanhas políticas, né? Uhum. Tanto na esfera municipal quanto na esfera estadual e federal também. Existem algumas pessoas que elas querem, por exemplo, usar da prerrogativa delas ter um cargo dentro da igreja, ser um pastor, presbítero, diácono, até padres, né? E ela quer usar disso para sair candidato. Uhum. Particularmente, eu não concordo com isso, porque como eu falei inicialmente agora, não é um papel da igreja. Inclusive, algumas igrejas, elas orientam que se você for candidato a algum cargo eletivo, que você se afaste daquela sua função religiosa. Como candidato, você pode. Até hoje, eu desconheço uma igreja, uma religião, que proíba o seu membro de sair candidato. Isso não existe. Uhum. Mas as igrejas podem querer se isentar do apoio político. Até porque a nossa legislação, ela também fala o seguinte... Ela proíbe as igrejas de usarem, né, o púlpito, o altar, como alguns chamam, para palanque político. Isso é proibido no Brasil. Se ela permitir que um faça, todos deverão fazer. Então ela vai ter que abrir igreja para todo mundo, o que viraria uma certa bagunça. Né? Mas eu tenho que entender o seguinte, como membro frequentante daquela denominação, é um direito eu me candidatar, desde que eu cumpra os requisitos partidários. Aí agora a gente entra dentro de um outro aspecto partidário. Uhum. Por quê? No Brasil hoje nós temos centenas de partidos. E dentro dos partidos nós temos as ideologias. Então existem aqueles que defendem determinadas pautas que podem ferir as doutrinas religiosas. E eu tenho também aqueles que acabam achando que a igreja deveria ser mais liberal. Uhum. E aí ele quer misturar tudo isso. E aí ele usa a igreja como palanque político. Eu tenho que tomar muito cuidado quanto a isso. Algumas denominações, eu poderia citar algumas aqui, que até já tivemos pessoas que foram eleitas para representar a nação, não a igreja. Porque o eleito ele não representa necessariamente o segmento dele. Seja adventista, Assembleia de Deus, e qualquer outra denominação. Mas eles querem usar disso. Há muito tempo atrás, a gente não tinha grandes líderes religiosos. No Brasil, teve um período, inclusive, que na Câmara Federal existia a famosa bancada evangélica, que era um grupo de homens e mulheres que foram eleitos por esses segmentos e eles queriam representar, né, os evangélicos, por exemplo. Mas aí fica aquela pergunta assim, tá, eu quero representar qual segmento religioso? E aí vem assim, dependendo da lei que eu ajude a aprovar, eu vou estar ferindo talvez alguma denominação. Sim. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Por isso que hoje, assim, quando eu afirmo, e eu defendo isso, eu acho que a fé e a política... Fé e política, elas podem caminhar juntas, sim, dentro de um bom senso. E na minha opinião, ainda eu defendo isso, as igrejas não podem, de forma alguma, se envolver com a política, porque não é o papel dela. O que ela pode e aí sim, nós devemos orar pelas autoridades, nós devemos fiscalizar essas autoridades, como cidadão. Né? Mas não que necessariamente eu vá ali, por exemplo, exigir que a minha igreja ou que os irmãos da minha congregação votem em determinados candidatos. Então, quando eu quero impor isso se torna muito pesado. Porque daí eu pergunto assim, ó, vamos lá. Se você hoje representa um segmento, e você vai lá e comete algum delito, algo errado, um escândalo, você está representando aquele segmento. E aí você acaba manchando, né, talvez o nome daquela
religião, daquela igreja, e envergonhando também aqueles que te defenderam. Sim. Então, por isso que existem essas confusões, e isso é pesado. Então, assim, hoje no Brasil, nós temos hoje cargos eletivos, que é deputado federal, senador, governador, presidente, prefeito e vereadores. Esses homens podem. Eles, certamente, alguns deles pertencem a alguma denominação. Sim. O que ele não pode é se intitular hoje o candidato do evangélico, o candidato do espírita e assim por diante. Por quê? Nem sempre aquele segmento está verdadeiramente apoiando ele. Por mais que hoje já existe algumas igrejas que lançam, mas aí existe esse perigo que eu te falei, deles envergonhar muitas vezes o nome ali daquela instituição. E como você passa, tipo, essa questão da religião para as pessoas sem ferir, talvez, a ideologia que elas acreditam? Porque a gente sabe que cada um acredita numa ideologia e cada ideologia tem as suas crenças e tem naquilo que acredita mesmo. Como que passa essa imagem da igreja, da religião, de Deus, sem acabar ferindo essas pessoas que têm ideologias diferentes? Para um público amplo, assim, sabe? Primeiro a gente tem que lembrar que Deus é amor. Sim. Deus é amor. Mas ele também é justiça. Uhum. Então, nós não temos como hoje defender determinadas pautas que venham a ferir princípios religiosos. É claro que, assim, eu vou citar aqui, que é o que me veio na mente agora. Por exemplo, nós temos hoje no Brasil, a Constituição nos garante a liberdade religiosa. A liberdade religiosa. Então, nós somos livres para cultuar, desde que essa liberdade não venha ferir outros princípios. Eu não posso ofender outras pessoas. Um exemplo disso, teve até algumas novelas que abordou essa temática, né? Por exemplo, quando está relacionado à doação de sangue, por exemplo. Hoje nós temos uma determinada religião que, segundo a doutrina deles, eles não doam sangue. E aí eu vou lá e quero defender isso. Então eu estou ferindo o direito do outro, que é o direito dele acreditar naquilo. Então, quando as leis são abordadas, e aí eu volto a dizer, quando Jesus esteve na Terra, ele abordou isso de forma muito tranquila. Ele pagava imposto, né? Inclusive cobraram isso dele, né? Mas ele respeitava as autoridades ali. Ele respeitava. Como cristão, eu também tenho que respeitar a autoridade que está aqui, porque ela foi constituída, Deus permitiu. Claro que eu não posso confundir a permissão de Deus com a concordância dele. Como assim? Vamos lá. Fulano de tal foi eleito. Eu falo assim que Deus não vota. Porque ele não é um ser, né? Ele não vive aqui nessa terra, ele não tem título eleitoral. Uhum. Nós temos título eleitoral. Né? E no Brasil nós somos obrigados a votar. A partir dos 16 anos, a pessoa pode ter o título dela, e a partir dos 18 é obrigatório o voto. E aí, como cristão, eu preciso ter o discernimento de escolher bem os meus representantes. E aí vem uma pergunta interessante. As pessoas, elas confundem o voto com a pessoa. E nós temos que lembrar que o voto, na verdade, ele é o quê? Ele é uma procuração. Eu estou dando uma procuração para alguém me representar. Aquilo que eu não vou conseguir fazer, eu não tenho tempo para isso, porque a minha profissão é outra, eu trabalho com outras coisas, e aí eu vou ter que agora votar. Uhum. Então eu estou dando uma procuração para alguém me representar. O problema é que eu nem sempre fiscalizo o que essa pessoa está fazendo. E aí vem um outro contexto, né? No Brasil, a política hoje ela está levada muito ao aspecto da profissão, né? As pessoas hoje estão vendo que o político ele precisa ser um profissional. Sim. Profissional da política. E por isso que daí eles usam hoje de algumas igrejas, né? Vamos dizer assim, para facilitar chegar lá. Existe um ponto que a gente tem que esclarecer, que o Brasil hoje, a gente tem um sistema eleitoral complexo. Por quê? Nem sempre o mais votado vai ser eleito. Uhum.
Existe o aspecto que a gente chama que é a eleição proporcional, né? E às vezes acontece de uma pessoa pertencer a uma denominação religiosa, aquela denominação por si só poderia elegê-lo, mas aí nós temos que lembrar que no Brasil nós temos um negócio chamado coeficiente eleitoral, que é o quê? É a legenda partidária. Aí sim, por isso que ele precisa do partido para estar eleito. E é interessante, se você for pesquisar, por exemplo, tem determinados religiosos que não filiam-se a partidos exatamente devido a ferir princípios religiosos. Eu, por exemplo, tenho convicções religiosas, eu tenho princípios, doutrinas que eu sigo rigorosamente. Eu acredito nisso. E eu não posso me unir a um partido que vá ferir isso. E tem partidos que sim, que ele vai defender determinadas pautas que podem ser confusas diante da fé. Mas assim, olha, o papel também do Estado é assegurar essa liberdade religiosa. As pessoas, elas podem ter essa liberdade de culto, de crença e de fé. E como político, eu não posso ferir isso também. Certo. Eu tenho que respeitar. Posso não concordar, mas eu tenho que respeitar. Entendi. E de que forma esses valores cristãos que são tipo, tão importantes para a gente, ou para outras pessoas também, eles podem influenciar positivamente dentro da sociedade, dentro de um conjunto? Porque a gente sabe que a religião ela é muito de pensar no bem-estar do próximo, de pensar no outro, e dessa questão, quais valores religiosos que podem ajudar a gente a melhorar como sociedade? Nós podemos citar alguns. A questão da própria educação, né? Eu falo o ensino, né? Alguns anos atrás, no Brasil, foi identificado que entre o público cristão, não vou falar aqui evangélico, porque aí eu me limito, né? Mas ao cristão, no público cristão, era o menor índice de analfabetos que existia. Por quê? Porque mesmo aquelas pessoas lá de antigamente, que não tiveram oportunidade de estudar, elas começaram a aprender a ler lendo a Bíblia. Aí a gente fala assim, não, mas espera aí. Inclusive, em algumas repartições públicas tem a Bíblia. Em repartições públicas, por exemplo, tem crucifixos, né? Hoje, as câmaras, as assembleias, a Câmara Federal, né? O presidente ali, que conduz os trabalhos, né? Na sua maioria, eles abrem a sessão plenária invocando a presença de Deus. Então, assim, a fé, ela está presente, sim. Mas como você falou, assim, a influência que a igreja, eu digo, a religião e a fé pode ter, é exatamente abrindo a nossa mente para escolher bem esses líderes. Então, homens que temem a Deus, homens que buscam o bem-estar das pessoas. Eu brinco que o maior papel social de uma igreja, por exemplo, é o aspecto... Não é doar bens materiais, alimentos, mas é tirar a pessoa de uma condição vulnerável. E aí apresentar aos líderes políticos, né, ideias boas, né? Doação de sangue, que mais? Questão de alfabetização, abrir talvez, e aí nos momentos mais vulneráveis das pessoas, hoje nós temos as comunidades terapêuticas que auxiliam pessoas que talvez tenha algum tipo de vício, né? Dependência química, por exemplo. Então, a igreja, né? A fé, ela pode se tornar um aliado do município, do Estado, ajudando, então, com políticas públicas que vai beneficiar a população. Né? Eu fico imaginando assim, e a gente já vê, nós tivemos no Rio Grande do Sul, né, as enchentes, e ali as igrejas abriram as suas portas para quê? Para alojar pessoas que perderam seus bens, que perderam seu patrimônio, que não tinham onde morar. A igreja se tornou casa de muita gente. Então, a gente vê esse papel. E ali, independente de crença, de fé. Então, isso é importante. Então, a igreja tem um papel social muito importante. Na verdade, muita coisa que a igreja faz, o Estado não faz. Então, o Estado precisa da igreja também. Sim. Ela precisa. Só que eu preciso também definir os parâmetros. Eu não posso confundir isso. Eu não posso também trazer o Estado para dentro da igreja, porque o Estado também tem as suas prerrogativas. Sim.
O Estado é fiscalizado, o Estado também, ele, como eu disse aqui, ele é laico, né? Ele não pode defender uma doutrina específica. Por mais que muitas vezes hoje estão os prefeitos evangélicos que acabam defendendo determinadas doutrinas. Aham. Só que hoje nós temos aí as religiões, por exemplo, de matrizes africanas, né? E eu fico imaginando qual vai ser o conceito, por exemplo, de um prefeito que ele assume um mandato eletivo, ele sendo evangélico. Ele não pode ferir esses princípios, Sim. por mais que ele acredita na fé dele, mas ele não pode ofender o outro. E a gente tem que lembrar assim, ó, o meu direito, ele precisa ser preservado, mas o seu também. Eu não posso ofender outras pessoas com aquilo que eu estou crendo e estou pregando. Uhum. Por isso que os políticos hoje eles precisam tomar muito cuidados. Porque hoje, diante do aspecto da liberdade religiosa, a gente pode lembrar a própria Igreja Adventista. Então, hoje, muitos estudantes, sejam eles de nível universitário ou fazendo um curso de pós-graduação ou algo parecido, a gente tem um aspecto do sábado que pesa bastante. Uhum. Eles guardam o sábado. Que guarda o sábado, exatamente. No Paraná, nós tínhamos uma lei que assegurava aos estudantes o abono de falta, para que eles não fossem prejudicados quanto a isso. Né? Alguns municípios criaram leis para que concursos públicos não caíssem aos sábados, para que os adventistas também pudessem participar. Sim. Mas aí eu falo assim, mas e as outras denominações, como é que faz? Imagine uma que talvez que tenha o domingo como dia de guarda. Uhum. Então é complicado. No Enem, por exemplo, a gente avançou bastante. Então os estudantes que vão prestar o Enem, eles vão até o local, mas eles não iniciam as provas aos sábados. Uhum. Ele espera o pôr do sol, ele fica lá no cantinho dele, e a hora que passou o pôr do sol, ele passa a fazer a prova dele. Então a Constituição assegura isso para ele. Existe esse respeito mútuo. Então eu tenho que tomar cuidado quanto a isso também. E não posso ferir também a fé do outro que está ali fazendo. Aí vem o aspecto da alimentação, uma série de coisas. Uhum. Mas você perguntando, eu citei a questão da alfabetização, né, que é o menor índice de analfabetos, mas tem também o aspecto da saúde. Sim. Né, porque as igrejas, no modo geral, elas ensinam as pessoas a terem uma qualidade de vida melhor, né, quanto ao aspecto da bebida alcoólica, cigarro, atividade física. Tem uns também que não comem carne de porco, essas coisas assim. Exatamente. Uhum. Agora, eu não posso também usar isso para ofender as pessoas. Sim. Eu preciso respeitar o ser humano. Uhum. Cada um naquilo que acredita. Exatamente. Você tem alguns exemplos também históricos ou atuais de cristãos que influenciaram positivamente na sociedade? Tem bastante. Interessante que assim, ó, no estado do Paraná, por exemplo, nós tivemos alguns prefeitos, deputados, né? Temos um, inclusive, que é adventista, e ele, no primeiro mandato dele, quando ele foi tomar posse, e ali a posse era exatamente no sábado. E como o sábado para ele era algo... fé, ele guardava, né, observava o sábado, ele pediu para ser empossado somente após o pôr do sol. Uhum. Então isso não é um aspecto de fé, né? Para ele foi algo bem importante, né? Nós temos também alguns líderes religiosos, né, que têm as suas convicções, as suas crenças, né? E eles pedem para se abster de determinadas pautas, para que ele também não coloque a dele em evidência, a fim de prejudicar outros, né? Então nós temos, no Paraná, que eu me recordo aqui, deputados, né, que já foram alguns adventistas e outros cristãos também, e que eles defendem a fé sem ofender as pessoas, que isso é muito importante. Uhum. Então a gente precisa disso. Tivemos alguns prefeitos que foram até desbravadores e que na sua posse usaram o lenço amarelo, né, como uma referência daquilo que ele foi lá, né? Temos também autoridades que assumiram postos e sempre fizeram menção à fé, que ele está lá graças à fé que ele sempre teve. E ele não ia se corromper diante de alguns valores que eles têm, diante de projetos que ferissem os princípios que eles acreditavam, né?
Então, são situações, né? Homens e mulheres que assumem o poder. Isso me faz lembrar até uma passagem de um livro, se eu não estou enganado, é o livro Educação, da escritora Ellen White, que ela fala que a maior necessidade do mundo é de homens que não se compram e não se vendam. Homens que sejam íntegros e honestos, mesmo que caiam os céus. Homens que não temam chamar o pecado pelo nome exato. Homens que sejam tão fiéis ao dever como a bússola é ao polo. Então a gente percebe assim, como é que o político ele vai defender isso? Ele vai acreditar, pregar, né, sem se corromper. É possível fazer isso? Sim. Pode e devemos. Como cristãos, sim. Defender os nossos valores sem se corromper. E a gente sabe que hoje em dia tem muitas coisas nas redes sociais. Tipo, a gente que... Eu vou pegar, tipo, mais na igreja mesmo. Hoje em dia as pessoas podem escutar até pregações mesmo e escutar... Tem um mundo muito amplo dentro da internet. Como que hoje em dia a gente faz para puxar mais esses jovens ou essas pessoas mesmo que não que perderam o interesse, mas que como tem um mundo tão vasto de informações, como que a gente faz para chamar a atenção delas sobre esses assuntos tão importantes hoje? Então, a Bíblia, eu tenho como, não é só regra de fé, né? Eu tenho como princípio, eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus, né? E a Bíblia nos apresenta algumas situações bem interessantes, né? Que é quando eu vou escolher alguém. Um exemplo, quando você vai, a pessoa ela cresce, né? Se desenvolve aí, e aí você normalmente começa a pensar em constituir uma família. Sim. E aí você vai escolher um companheiro, uma companheira. A gente não escolhe qualquer um, né? Você vai buscar uma pessoa que tenha valores, princípios, que pensa igual a você. Sim. Não é assim? Se a gente for pegar a Bíblia, por exemplo, lá no passado, a forma como os reis eram escolhidos, como se conduzia, toda a escolha, todo o processo, né? A gente via a mão de Deus ali. Aí, no início aqui até eu falei, né? Que nenhuma autoridade ela é constituída sem a permissão de Deus. E aí quando você começa a ler a Bíblia, você percebe que ali tem, por exemplo, alguns reis que não foram tão justos assim. Aquela hora perguntou, né? De exemplos, né? Eu citei aqui personagens reais, homens e mulheres, deputadas, né? Mas, por exemplo, na Bíblia nós temos também exemplos de homens que não foram tão justos assim. Eu me lembro agora do rei Manassés, que ele herdou o reinado muito pequeno, muito pequeno. Acho que ele foi rei aos 12 anos, se eu não estou enganado aqui. E tudo que o pai dele fez, ele foi contra. E ele começou a sacrificar crianças, inclusive. Então, assim, ele foi totalmente ao contrário. E o reinado dele foi uma catástrofe. Então, assim, às vezes a gente começa a ver isso, mas peraí, da mesma forma que eu tenho exemplos positivos, eu tenho exemplos negativos. Quando eu vou escolher, por exemplo, um líder, eu preciso verificar qual é a qualificação desse líder. Uma coisa que muitas vezes a gente esquece, e aí vem um perigo. Porque ele é evangélico, eu vou votar nele. Será? Porque ele é bondoso. Porque ele é honesto. Peraí. Então, assim, a Bíblia nos apresenta assim, que quando eu vou escolher alguém, e assim, no Brasil nós somos obrigados a votar. Porém, nós podemos escolher o candidato. Sim. Ninguém, isso eu afirmo, ninguém é eleito só porque ele quer ser eleito. Ele foi eleito porque votaram nele, ponto. E aí ele, com certeza, no plano de governo, no período eleitoral, ele apresentou propostas que, na minha opinião, foram boas. Por isso que eu votei nele. Mas aí fica aquela pergunta assim, eu não posso votar numa pessoa só porque ela é evangélica. Eu não posso votar numa pessoa só porque ela é bondosa. O ideal é que eu também avalie o currículo dela. Claro. Né? E aí vem assim, poxa, será que essa pessoa ela teme realmente a Deus? Quais são os princípios e valores que ela tem?
Será que ela realmente vai saber me representar? E assim vai indo. Então eu preciso avaliar isso, porque senão vai ficar muito vago. Aham. E aí, de novo, eu faço aquela pergunta. Quando eu vou constituir uma família, por exemplo, eu vou escolher uma companheira, no meu caso, né? Uma companheira que pense que nem eu, que tenha valores que eu também acredito e que possa caminhar ao meu lado, porque senão vai se tornar um pouco pesado isso. Antigamente, os casamentos eles eram feitos porque ali havia muito conflito de interesse. Aham. Então, o rei casava, escolhia uma rainha para criar paz naquela região, né? Ou para ele ter mais poder, para ampliar o poder. Aham. Hoje não é muito diferente, viu? As políticas que são feitas, muitas vezes é para isso. É para defender mais interesses próprios do que os interesses da nação. E isso eu tenho que tomar muito cuidado. Mas o ponto é, eu preciso buscar E aí agora vem uma responsabilidade que eu tenho que ter como cristão. Não é obrigação, é responsabilidade. É saber em quem eu estou votando. E se esse meu voto, que é muito importante, eu falo isso para as pessoas, que voto, ele não tem preço, ele tem consequências. E muitas vezes você eleger uma pessoa que não representa os seus interesses, eu digo, não é só pessoal, interesses coletivos, né? Pode pesar bastante. Por mais que 4 anos passe muito rápido, mas são 4 anos. Então, Que a gente vai ter que aguentar aquela pessoa ali, talvez não me representando da forma como eu gostaria. Então é bem pesado isso, né? então, sobre essa questão do voto, a gente sabe que ele faz muita diferença, porque, querendo ou não, a gente está escolhendo uma pessoa que vai nos representar. Então, ele é muito essencial. E sobre isso, qual é... Eu acho que você já comentou sobre isso, mas eu queria que você aprofundasse um pouco mais sobre qual realmente é o papel do voto consciente e da responsabilidade social das pessoas em terem que escolher uma pessoa para representar uma nação toda. Bem lembrado. Então vamos lá. Quando eu olho para a Bíblia, e até eu achei aqui, lá no livro de Romanos, capítulo 13, verso 1 e 2, diz assim, olha: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. E aí no verso 2 diz assim, ó: portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem a condenação sobre si mesmos. E aí, diante disso que você está perguntando assim, olha, vamos lá. Eu vou escolher um líder. Primeiro que assim, ó, nosso papel como cidadão, não é nem cristão, é votar. Nós temos que votar. Sim. Eu defendo isso. Eu acho que o votar faz com que a gente tenha essa liberdade de escolha. Escolher quem vai nos representar. E aí eu preciso o quê? Pegar o currículo dessa pessoa, avaliar o currículo dela, verificar se ela está apta para me representar. De que forma? Se ela tem se ela tem escolaridade, se ela tem conhecimento, se ela tem experiência legislativa, administrativa, né? Então eu preciso entender isso aí. Então, ao votar, ok. Só que hoje as pessoas, elas preferem não votar. Então hoje, a cada eleição que passa, nós temos um índice de pessoas que se abstêm a votar. Sim. Tem uma informação interessante que eu acho que poucas pessoas sabem, que às vezes a gente fala assim, né? Não, eu não vou votar porque daí pelo menos eu estou livre. Eu não escolhi ninguém, então eu não sou culpado. Ao contrário. O Brasil hoje nós temos instituído o financiamento público de campanhas. Sim. Então nós temos o fundo eleitoral, que é uma coisa, e o fundo partidário. Sabe aquela pessoa que deixa de votar? No Brasil é imputada uma multa, que hoje, se eu não me engano, é de R$3,50. Essa multa, ela serve exatamente para bancar esses candidatos. Então, quando eu deixo de votar, eu estou incentivando... Está financiando ele. Eu estou financiando. Então, não, eu tenho que votar. Ok. Mas eu vou votar. Aí eu preciso saber escolher quem vai ser os meus candidatos. Sim. E eu acho que independente ou não, se você não votar, você vai ter que ficar com um dos dois partidos e eles vão ter que
Não, e aí a gente vem aquele outro aspecto. Existe um ditado popular, né, que quem cala consente. Aham. Então, eu não quero votar. Ok, mas... E aí vem qual que é o meu papel como cristão? E aí vamos lá. Eu preciso orar a Deus, pedir a Deus sabedoria para que Ele me ajude a escolher bem um candidato. Sim. E aí depois eu vou orar para que Deus também abençoe esse candidato, para que ele também tenha propostas, ideias, que não venha ferir os meus valores e os meus princípios. Uhum. Aí algumas pessoas elas usam assim, ó, elas falam assim, eu não vou votar, sabe por quê? Porque a Bíblia fala que no final do tempo haverá perseguição. Uhum. Concordo. E eu tenho aprendido assim, ó, vença quem vencer, perca quem perder. A minha vida, no final do tempo, a Bíblia diz que ela vai ser difícil. Mas eu também não preciso buscar perseguição antes do tempo. Sim. Eu posso hoje muito bem saber escolher. Eu posso e devo saber escolher. E aí, inclusive, eu faço até um apelo hoje. Porque assim, ó, vamos lá. No Brasil, nós temos eleições a cada 2 anos. Sim. Num ano, a cada 2 anos. Tem um período que é uma eleição municipal e o outro período é uma eleição estadual. Uhum. E aí tem inúmeros candidatos, de diversos perfis. Por que não orar a Deus para que Ele me dê sabedoria? E aí eu lendo a Bíblia, eu vou buscar o quê? Homens retos, homens que têm princípios e valores, homens, como eu disse nesse livro que Sim. a escritora afirma, né? Uhum. Homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato, que não vão se corromper. Então, a Bíblia nos dá essas diretrizes de como eu posso escolher esses candidatos. E aí, assim, e nem sempre, e de novo eu afirmo, eu não posso dar ouvidos aos líderes religiosos, que às vezes, numa determinada igreja, ele vai querer impor candidaturas. Não. Sim. Uhum. Aí sim, aí é onde eu defendo que a fé e a política não podem se misturar. Eu venho na igreja para quê? Para ouvir falar a respeito de Deus. Ponto. Salvação. Papel da igreja é o quê? Pregar o evangelho. Salvar. Uhum. Papel da política é apresentar homens e mulheres que buscam defender os interesses da população. Certo. Então, por exemplo, qual que é o papel do vereador hoje? Ele é um fiscal do poder executivo. Ele fiscaliza e cria as leis municipais. E essas leis não podem ferir a carta magna nossa, que é a Constituição. Uhum. Então, quando eu coloco lá, porque eu quero ser o vereador do evangélico. Imagina só se eu tivesse o vereador do evangélico, o vereador do católico, o vereador do espírita. Como é que ficaria isso? Não ia dar certo. Não ia dar certo, exatamente. E aí, como é que ficaria essas leis lá na hora de ser aprovada? Ah, eu tenho o deputado do evangélico, eu tenho o deputado do espírita. Não. Ele é vereador da cidade, ele é deputado do estado. Então ele está ali para, claro, ele vai defender alguns princípios. Ele pode fazer parte de uma bancada evangélica, para que nessa bancada ele venha ter um pouco mais de força política, né? Mas a igreja não pode, não deve se envolver no sentido de apoiar ele. Ó, pessoal, esse aqui é o nosso candidato. Sim. Não. A igreja é isenta disso. Ela é isenta, ela não pode. Tá. Assim como no parlamento também. Entendi. E sobre essa questão, o que Jesus nos ensina sobre a convivência e a tolerância? Porque a gente sabe que nessa questão de respeitar e de entender, dentro da igreja a gente também tem essas questões. E o que Jesus fala sobre essa tolerância e essa convivência com pessoas que pensam diferente uma das outras? Então, na verdade, assim, ó, Jesus, na verdade, quando ele esteve nessa terra, ele foi em busca de quem? De quem estava perdido. Ele fala isso, né? Que ele veio para aqueles que estavam doentes e veio para apresentar salvação para as pessoas, né? Jesus, ele poderia não concordar com as autoridades que estavam ali administrando, os reis, os governantes, né? Mas assim, ele em nenhum momento ele quis, talvez não, ele não quis destituir esses poderes. O maior exemplo disso, quando a gente olha
quando Jesus chega ao templo, né? E ele expulsa os mercadores do templo, porque ele viu que os mercadores estavam usando o templo para ganhar dinheiro. E não era isso. O objetivo do templo nunca foi esse. Uhum. Eu creio que Jesus ele sempre teve uma relação muito natural e tranquila com as autoridades. Ele respeitava as autoridades. Podia não concordar. Se a gente for pegar o evangelho ali, a gente vai perceber que boa parte, não só dos discípulos, mas também as pessoas que viviam naquela época, elas achavam que Jesus ia instituir o reino dele naquele momento. E que ele seria o governante de toda a terra. Até porque as pessoas estavam cansadas de homens corruptos. A gente fala de corrupção agora, né? Mas hoje é pouca coisa, se a gente for comparar. Lá atrás já havia corrupção. Mas o que Jesus fazia? Um exemplo disso foi quando Jesus viu quem? Zaqueu, coletor de impostos. E ele foi aonde comer com Zaqueu. Quando Jesus, os fariseus, os escribas da época, jogaram à frente dele uma prostituta, que segundo a lei da época deveria ser apedrejada. O que Jesus fez? Ele, com muita calma, ele olhou para aqueles homens e diz, olha, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Uhum. Então, assim, Jesus ele agia sempre com compaixão. Mas o mesmo Jesus que agiu com compaixão, como eu falei agora, ele também foi lá e expulsou os mercadores do templo. Expulsou. Porque ele viu que as pessoas estavam usando o templo de forma errada. Para ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro. E hoje, eu acredito fielmente nisso, se a igreja hoje ela se tornar uma igreja política, a política partidária, e Jesus vier, ele vai fazer a mesma coisa. Porque a igreja não é lugar disso. Então, quando a gente fala do evangelho, quando Jesus vem aqui, e ele veio para quê? Ele veio para os excluídos. Então, eu, como cidadão, preciso saber votar, saber escolher. E assim, eu não posso também querer colocar essa responsabilidade para Deus. Deus não vota, quem vota sou eu. Sim. Ele pode me dar sabedoria. Sabedoria. Então, isso é bem forte, né? Tem uma pergunta que eu não sei como explicar direito, mas eu acho que você vai entender. Qual mensagem final podemos deixar para quem quer ser sal e luz, também na política, sem se corromper? Bem lembrado, bem lembrado. Vamos lá. Nós temos que lembrar que o Brasil hoje, assim, a gente tem, os poderes, né? Eles se confundem muito. Vamos lá. Poder legislativo são os vereadores, ou deputados estaduais, ou deputados federais. Poder executivo, que é os governadores, prefeito e presidente da República. Até uma curiosidade interessante assim. Muitas pessoas confundem o papel de cada um. Né? Às vezes você vai em busca de um, mas na verdade é o outro poder que decide. A gente tem que lembrar que o poder, ele é fascinante. Ele é fascinante. Eu defendo no Brasil, e a gente esquece desse ponto assim, ó, os políticos, na verdade, eles são nossos funcionários. Quem paga o político somos nós, através dos impostos. E ele está ali eleito por mim para me representar. Então, em tese, ele é meu funcionário. Só que hoje no Brasil a gente entende que existe uma confusão aí. A gente acaba meio que idolatrando demais o político e ele se encara como uma autoridade, né, acima de tudo e de todos. E não é bem assim. Primeiro que a gente tem que pedir muito a Deus sabedoria para que esses homens eles representem realmente o povo de forma total. Eu acho que os jovens, né, eles deveriam se envolver mais em política, como eu te falei, porque essa representatividade ela é muito boa para o município, para o estado, para a nação. E o jovem ele tem muitas ideias, né? Tem. Só que aí vem aquela pergunta assim, mas como é que eu vou incentivar um jovem a entrar na política se ele não tiver a devida maturidade? A igreja hoje, eu digo igreja no sentido amplo, doutrina, fé, ela nos dá muito parâmetro. Muito parâmetro.
Quando você começa a participar ativamente de uma vida religiosa, você vai entender que o aspecto de fazer o bem, de ajudar as pessoas, tirar né, da pobreza e da miséria aquelas pessoas que sofrem, né? Então, quando Jesus teve esse mundo, ele foi aonde? A periferia. Ele trabalhou com os excluídos, com as pessoas doentes, com as pessoas que passavam fome. E eu, como líder, é isso que eu preciso entender o meu papel hoje. Se eu fui eleito para algo, eu preciso realmente representar este algo. Uhum. Claro que, assim, devido a essa confusão de poderes, pode ser que eu me corrompa mesmo. Pode ser que eu me corrompa. Mas aí vem aquela pergunta assim, mas por que eu me corrompi? E aí vem aquele aspecto, porque eu me afastei de Deus. Se eu me afasto, na verdade, Deus ele é o elo de ligação, né? Que vai me ajudar a pensar no próximo, na dificuldade do próximo, naquele que está sofrendo, seja um problema de doença, desemprego, fome. Então, se eu estou ligado a Deus, que é a fonte de poder maior e absoluta, eu vou ter essa sensibilidade de lutar pelo próximo, em amor ao próximo. O parlamento, na verdade, se a gente for o nome parlar, né, que é do italiano, que vem falar, ele está ali exatamente para isso. É um grupo de pessoas discutindo determinadas tarefas, situações, leis, requerimentos em prol, e deveria ser em prol do bem da população. Sim. Mas aí a gente tem que lembrar o seguinte, mas como é que ele vai defender o meu bem? Se às vezes ele está ali e ele ajuda, por exemplo, ele aprova uma lei que vai aumentar os impostos. Uhum. Só que assim, peraí, o governo não produz nada. Quem produz somos nós. Exato. Mas aí assim, só que o governo precisa sobreviver. E ele sobrevive com base nos impostos. Então nem sempre aumentar, e eu sei que é polêmico que eu vou falar aqui agora, mas nem sempre aumentar impostos é errado. Uhum. Agora, falta o quê? Fiscalização. E aí eu como cidadão também. Então, a igreja hoje, eu digo hoje literal, né? Ela precisa trabalhar nesse quesito, que é orar pelas autoridades, mas também fiscalizar. Um dia me perguntaram assim, por que as igrejas não participam de manifestações? Volta e meia a gente vê uma manifestação aí. Não é o papel da igreja. Uhum. O papel da igreja não é participar de manifestação. Não é o papel da igreja lançar candidatos, mas é o papel da igreja fazer com que as pessoas se aproximem de Deus. E aí Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, ele faz o quê? Ele vai me dar discernimento para que eu escolha, para que eu fiscalize, para que eu cobre também das autoridades uma postura ética. Uhum. Eu participei de uma atividade, uma época, e nós como cristãos, por exemplo, nós defendemos a vida. Nós defendemos a liberdade. Uhum. E a Bíblia diz que conhecereis a verdade vos libertará. Aí eu falo assim, mas como é que eu vou defender a liberdade? Essa liberdade, ela não pode ferir os meus princípios e os princípios daqueles que estão ao meu redor. E às vezes é muito chocante quando eu vejo, por exemplo, que uma Assembleia Legislativa aprova uma lei, um projeto que venha me prejudicar. Sim. Religiosamente falando. Uhum. Então, assim, quando eu falo assim, que a fé e a política, né, a religião e a política podem caminhar junto, é exatamente diante desse aspecto. Uhum. Então, assim, eu citei aqui o exemplo do rei Manassés, né, que assumiu o reinado tão jovem, o pai dele aboliu a idolatria e uma série de práticas pagãs na época, e ele, pela falta de maturidade dele, colocou tudo isso de volta. E o povo foi penalizado por isso. E aí vem um ponto, agora você falando assim, perguntando, às vezes a minha escolha, ela vai influenciar não só o meu futuro, mas o futuro de uma nação. Uhum. De uma nação. Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Por isso que pedir a Deus sabedoria, discernimento é muito importante. E aí, acho que foi, eu não lembro, um grande líder aí falou isso, né? Que acho que, não sei se foi o Nelson Mandela, foi um personagem que ele fala assim que quando
os bons não se apresentam, os maus tomam poder. Então, se eu sou bom, ou melhor, se eu me classifico como bom, se eu tenho princípios, se eu tenho os valores, se eu tenho fé, por que eu vou me isentar? Por que não me candidatar? Sim. Por que não me colocar à disposição da população? Por que não me preparar para isso? E aí eu posso, sim, a igreja, isso eu acredito, ela poderia muito bem ser um grande conselho ali para mandar ideias positivas para os parlamentos. Necessariamente, aí sim, se eu faço parte dessa comunidade cristã, evangélica, de crentes, vamos dizer assim, Sim. eu preciso representar o bem comum. E aí, cuidar para não envergonhar esse povo. Por isso que as igrejas, não, na minha opinião, não devem lançar candidatos. Sim. Porque aqueles que se dizem representantes e ele cometem atos ilícitos, eu tenho que lembrar que ele é um ser humano. Sim. Um ser humano. Né? Imagine só hoje um padre que se lança candidato. A gente vê o prefeito tal, padre fulano, deputado padre fulano, pastor fulano, bispo fulano. Tá, mas ele representa um segmento. E não... Se ele comete algum delito, não é ele, é o segmento. É o Ele segmento. representa aqui. Ele representa. E, na verdade, não. Ele foi eleito para representar o município. Foi eleito para representar o Estado. Então, tem que tomar muito cuidado quanto a isso. Senão, e se confunde muito isso. Existe um livro também dessa escritora Ellen White que eu falei, é bem interessante, porque ela não está aconselhando ninguém a fazer isso, mas ela fala que haverá um período em que jovens entrarão às assembleias legislativas. Se eu não me engano, é o livro Mensagem ao Jovem. E aos tribunais. Mas como que ela fala assim? Exatamente, que são jovens que vão ser candidatos. Sim. E poderão ser eleitos. E deverão representar valores e princípios. Juízes também, que ao serem empossados, né, eles estudaram para isso. Eles estarão ali nos tribunais defendendo realmente aquilo que é correto, aquilo que é lícito. Mas para que isso aconteça, eu preciso ser temente a Deus. E aí o temer não é medo, é amor. Eu preciso ter amor a Deus. Quando Zaqueu conheceu a Jesus, ele era cobrador de impostos. Seria hoje um auditor fiscal da Receita Federal. E ele conheceu Jesus. E quando ele conheceu Jesus, o amor de Jesus foi tão tocante na vida dele, que ele falou assim para Jesus, eu vou devolver tudo aquilo que eu roubei. Em dobro. Então pensa o que ele já fez. Então assim, o estar com Jesus faz com que a gente reconheça quem somos e a dependência daquilo que somos. Então, a gente começa a ver isso na Bíblia, outros livros também, né? Agora, tem um ponto aqui que a gente também tem que deixar bem claro, viu? Quando ali no livro de Romanos aqui fala, né? Que eu tenho que me sujeitar, né? Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu. Eu tenho que tomar muito cuidado, porque assim, eu também não vou ver aquela autoridade cometendo atos ilícitos e vou continuar votando nela. Sim. Mas para isso eu tenho que acompanhar. Eu tenho que estar atento. E hoje é tão fácil, né? A gente tem as mídias sociais. Antigamente era mais difícil. Era. Mas hoje é tão fácil, né? A gente tem acesso a muitas informações. Muitas informações, né? E assim, eu acho que defender os nossos direitos também é da nossa natureza. A gente não pode ver as desigualdades sociais, humanas, né? A gente vê tantos crimes sendo cometidos, né? E da mesma forma assim, eu li uma vez uma frase que eu achei muito interessante. Fala assim, que você aplaudir um político por ele cumprir o papel dele é a mesma coisa que você aplaudir o caixa eletrônico por dar o seu dinheiro. O que isso significa? Primeiro que eu tenho que lembrar o seguinte, que, vamos lá, vamos pegar um exemplo assim, né? O vereador foi eleito para quê? Para fiscalizar e instituir leis que beneficiam a população. Aí, às vezes, a gente vê uma propaganda, por exemplo, de um vereador, né? Que ele diz lá, porque eu criei a lei tal, e põe o outdoor na cidade. Gente, é o dever dele, ele ganha para isso. É a obrigação dele. Exatamente. É bem isso. Então, assim, eu tenho que tomar muito cuidado. Agora, como cristão, eu preciso orar por ele, eu preciso apresentar a ele
ideias sugestivas de que vão beneficiar a população. Agora, às vezes eu fico, não vou me envolver com isso, eu não quero. Ou então, se eu estou achando que ele não me representa bem, não vou reeleger ele. Vou escolher outra pessoa. Exatamente. Mas o importante é escolher. Eu tenho que escolher. Agora, claro, eu não posso escolher simplesmente porque ele é evangélico, simplesmente porque ele é ateu. Não. Eu tenho que avaliar o currículo dele. Claro que, como cristão, eu preciso ponderar isso. Este homem, ele é temente a Deus? Ele é a favor da vida? E aí, claro que daí a gente entra aqui em assuntos polêmicos, né? Porque hoje tem pessoas que defendem o aborto, que não defendem a família. Sim. E aí isso se torna um pouco pesado diante daquilo que eu acredito. Mas assim, a igreja que eu falo, instituição, não pode, não deve se envolver. Sim. Mas o cristão, ele é livre para isso. Ele pode. Ele talvez até deveria, porque se ele tem boas ideias e bons projetos, por que não? Só que ele tem que entender qual é o papel da fé e qual é o papel da política. E como eu falei, a nossa vida é política. É tudo política. Tudo é política. A questão se é uma política partidária ou não. E às vezes a política partidária, ela é pesada. Sim. Porque ali ela vai defender situações que podem ser contrárias à minha fé. Sim. Então eu tenho que cuidar bastante disso. Agora, claro, esse é um assunto muito, muito polêmico, né? Porque assim, fé e religião, um dia me falaram assim, a política e religião não se discute. Eu discordo. Eu discordo totalmente. Você não briga por isso. Mas política você tem que discutir sim. Religião também. Porque quando você está discutindo, você está abrindo a sua mente para ouvir ideias. E talvez nessas ideias você vai aprender. A Bíblia diz que na multidão de pensamentos há sabedoria. Então, quando você não discute, não dá para aceitar qualquer coisa. E aí aqueles que se isentam de votar, só sobra o quê? Vai ter que... São 4 anos. São 4 anos que eu vou ter que me acostumar com aquilo. E eu tenho que fiscalizar, eu tenho que cobrar. Sim. Eu tenho... mas aí eu vou participar de manifestações. Não. Não é papel do cristão fazer isso. Mas eu tenho que manifestar. Para isso, volto a dizer, tem um e-mail, telefone, vai lá. A gente tem que sair da zona de conforto. Sim. A gente tem que sair da zona de conforto. Né? E aí tem muitos livros que falam sobre política, né? Orientações, né? Algumas versões, na versão Almeida Revisada, ela fala assim, que toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Deus. E de novo eu volto a afirmar, claro, quando eu digo assim, nem Deus instituiu uma autoridade. Essa autoridade está fazendo aquilo que é correto? Nem sempre. Então Deus está aprovando? Não. Quer um exemplo disso? Eu vou te falar. Nós temos um grande personagem na Bíblia que foi o homem mais sábio do mundo. Foi Salomão, rei Salomão. Foi o homem mais sábio do mundo. Mas ele, mesmo sendo o homem mais sábio do mundo, olha só que interessante. Ele teve 700 esposas e mais 300 concubinas. Ou seja, mais 300 amantes. Deus aprovava isso? Não. Mas ele permitiu. Para provar para mim hoje que uma só já é suficiente. Mas de 700 não. Quer um outro exemplo? Vamos lá. Davi. Segundo a Bíblia, Davi, um grande rei também, foi considerado o quê? Um homem segundo o coração de Deus. Mas ele cometeu adultério, ele matou uma pessoa para ficar com a mulher dessa pessoa. Mas ele se arrependeu. Eu falei exemplo negativo agora, vamos falar exemplos positivos. José do Egito, foi governador, gente. Ele foi governador do Egito. Mas ele era o quê? Fiel a Deus. Fiel a Deus.
E tudo que Deus colocou na mão dele prosperou, porque ele era fiel a Deus. Aí entra aquilo que eu falei, quando o justo, a Bíblia fala isso, quando o justo governa, o povo se alegra. Então, muitas vezes, falta essa percepção. Sim. Né? Daniel, ele foi exilado e num reinado distante ele se manteve fiel. Então, todos os atos nossos de fidelidade para com Deus, elas são aprovadas e Deus nos coloca no lugar onde nós devemos estar. Seja num tribunal, como juiz, seja numa Câmara Municipal, por que não? Seja numa Assembleia Legislativa. Então, às vezes falta isso, né? A gente precisa... E aí, claro, eu preciso também entender os poderes, né? Sim. Você já reparou lá... Eu já fui várias vezes em Brasília, né? Então, em Brasília a gente tem ali a esplanada dos ministérios, né? E aí nós temos o Congresso. Sim. Né? O Congresso, se você for reparar lá, tem 2 torres, as duas são do mesmo tamanho, a mesma altura, e nós temos um prato virado de cabeça para baixo e outro prato virado de cabeça para cima. Segundo a história, ela fala que o prato virado de cabeça para cima é o Congresso Nacional, é os deputados federais. Por que o prato está virado de cabeça para cima? Porque ele precisa ouvir o povo. Ouvir o povo. É interessante, ele tem que ouvir. Os deputados federais, que são no total hoje 513 deputados federais. E cada estado tem um número de deputados eleitos, de acordo com habitantes. Aquilo ali é dividido de acordo com a população, né? O outro prato virado é o Senado, que a gente chama que é a casa, ela revisa tudo o que o Congresso faz. Diferente do Congresso, o Senado é um número de senadores, que são 3 por estado. Cada estado tem 3 senadores. E ali eles vão fazer a revisão. O prato está virado porque é fechado. Eles vão discutir o que a Câmara colocou ali. Então, assim... E os 2 prédios, da mesma altura, que no meio, se você for ver, eles estão interligados, que é os 2 poderes que eles precisam se conversar. E aí nós temos aí o executivo, que é o presidente, e do outro lado nós temos o judiciário. Então são 3 poderes que nós temos ali, executivo, legislativo e judiciário. Cada um deles tem o seu papel. E eu preciso entender isso. Preciso buscar isso. E se você for, tanto no Congresso Nacional, no Senado, na Câmara, no Supremo Tribunal, que é o Judiciário, você vai perceber, hoje boa parte das repartições públicas, ela tem ali um crucifixo, algo parecido. Então, assim, o Estado é laico, porém, ele acredita num Deus soberano. No dinheiro, na moeda, né? Está sumindo o dinheiro, né? Hoje é mais digital, né? Mas no dinheiro tem lá, Deus seja louvado. Então, Deus se faz presente. Então, Deus está cuidando da nação. E eu preciso crer nisso. Sim. Mas eu preciso fazer a minha parte. Como é que eu faço a minha parte? Votando. Conscientemente. Exatamente. Só que o votar conscientemente... Um dia me perguntaram isso, né? Em quem eu devo votar? Qual é o... como cristão hoje, qual é o meu papel como cristão? Primeiro é votar. Sim. O cristão precisa votar. Votar de acordo com as suas convicções. Ele precisa. No que ele acredita. Ele precisa. Pode até ser que o que ele acredita esteja um pouco equivocado, mas ele acredita naquilo. Sim. Aí ele vai conseguir cobrar. Então, como cristão, eu preciso votar. Exercer o meu direito de cidadão. E depois fiscalizar. Fiscalizar em que... para mim é fácil, que eu gosto da matéria, né? Mas, por exemplo, a minha primeira eleição que eu participei foi em 1996. Então, eu lembro quem eu votei, foi no município de Pinhais, foi quando eu completei 16 anos. Fui lá, fiz meu título e votei. Então, votei para prefeito e votei para vereador. Aí, na eleição de 98, a mesma coisa. Votei para... Foi eleição estadual. Votei para deputado estadual, federal, senador... governador e presidente da República. Mas eu votei de acordo com as minhas convicções, de acordo com aquilo que eu estava estudando e buscando. E aí, por diante. Eu me lembro de todas as eleições. Em quem eu votei, quantos votos teve, se foi eleito ou se não foi.
Alguns foram, outros não. Mas o importante não é se foi eleito ou não. Mas eu exerci o meu papel como cidadão e como cristão. Agora, tem um ponto que eu preciso lembrar aqui, que é assim, ó. Como cristão, eu acredito, né, que Jesus vai voltar. A minha pátria não é esta. Sim. E assim, da mesma forma que os discípulos achavam que Jesus ia instituir o reino dele aqui, eu também não posso me iludir. Eu tenho que exercer o meu papel, mas não posso me iludir. Eu escuto muita gente assim, né? Ano que vem nós temos eleições, tá? Sim. Eleições estaduais, onde vamos eleger governador, senador, presidente da República e deputado estadual. São 5 cargos. E eu escuto muita gente falando assim, não, agora vai dar certo. Vamos eleger o fulano de tal, porque o fulano vai fazer a diferença. Pode ser que ele faça sim. E eu tenho que, como cidadão, votar e acreditar. Mas eu tenho que lembrar que a minha pátria não é essa. Se eu deposito as minhas esperanças aqui, eu vou me frustrar. Mas eu também não posso buscar perseguição antes do tempo. Porque eu tenho que saber votar. Votar de forma consciente. Um exemplo. Se você vai hoje se candidatar a uma vaga de emprego, o entrevistador, o empresário, ele vai avaliar o teu currículo. Ele vai saber se você tem formação, experiência, se você tem aptidão, se você... Ele vai avaliar tudo. Por que não no candidato a gente não faz isso? Pois é. A gente devia, né? Deveria. E como cristão a mesma coisa. E como cristão eu tenho uma responsabilidade maior ainda. Porque como cristão, eu creio num Deus soberano. E eu preciso pedir a esse Deus que me dê o discernimento para escolher corretamente. Sim. E aí, assim, eu falo sempre assim para as pessoas, olha, se você tem projetos, se você tem ideias, se você tem vontade, saia candidato. Ah, mas saia candidato. Claro, defenda os seus princípios e os seus valores. E não confunda, né, essa questão da fé. Sim. A igreja, claro que você vai procurar os seus amigos para votar em você. Normal isso, mas não dentro da igreja. Sim. Você vai na igreja para louvar, cultuar e aprender sobre Deus. A igreja não é lugar de fazer política. Púlpito, altar, o nome que se dê ali, não é palanque aquilo. Mas, claro que você, ali, nos teus horários de folga, no seu horário de campanha, você vai procurar os seus amigos, não tem nenhum problema. E vai defender os teus valores. Né? Com certeza. Valor à vida, ao próximo, uma sociedade mais justa, humana, ok? Então, Mas, pode falar, não, pode. Não, só ia sobre esse assunto mesmo, de ter pessoas dentro da nossa sociedade mesmo, que têm valores e princípios maravilhosos, realmente valora a vida, valoriza a família. Essas pessoas, com certeza, eu acho que elas deviam, se elas tivessem a coragem de realmente sair como político, realmente, porque ia fazer a diferença, porque a gente precisa de pessoas assim no nosso país hoje em dia. Mas você não acha que, tipo, tem pessoas que têm medo de entrar na política? Por conta que também é um assunto polêmico, mas hoje em dia, isso eu acho que se tornou muito, não é banalizado, mas com muitas... tem muita gente que deseja coisa errada, que acaba estragando com a própria família mesmo, nessa questão ideológica, sabe? Assim, ó, isso é um ponto, você citou um ponto interessante. Eu tenho que lembrar que, assim, ó, quando você estuda e se forma lá em medicina. Sim. Você é um médico, você responde civil e criminalmente pelos seus atos. Quando você se torna um político, você se torna uma pessoa pública. Sim. Os seus atos são públicos. E às vezes as pessoas confundem isso, assim. Porque o fulano... Isso é um ponto bem interessante. Ó. Não é porque eu sou político também, eu sou um ser humano. Eu sou um ser humano. Você falando aí, eu entendi o que você quer dizer, que assim, eu tenho que lembrar que o parlamento não é a minha vontade que vai ser a vontade absoluta. Eu dependo também do voto dos meus colegas ali. Então,
Hoje é muito comum, eu escuto isso, as pessoas falam assim, eu votei no projeto tal do fulano, eu não concordo, mas porque eu preciso do voto dele no meu projeto. Hoje se confunde muito, né, o aspecto dos poderes. Sim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, por isso que não dá para a gente banalizar. Mas os jovens hoje, eles têm um papel fundamental. Como eu falei, se você vai avaliar um candidato para uma vaga de emprego, trabalho, temos que avaliar o político também. Uhum. E aí, claro, e cobrar dele, porque senão ele vai entrar lá e vai defender os próprios interesses dele e vai deixar de defender os interesses da população. Por isso que a fé ela nos faz raciocinar. Sim. Buscar conhecer a Deus, o que Deus tem planejado para o seu povo. E aí, de novo, eu cito os exemplos, como eu falei, né? Seja de Daniel, José, que foi governador, mas era um homem fiel, e tantos outros que ali atuaram de forma direta. Tem muitos personagens, a Bíblia não relata tudo isso, né? Mas tem muitos personagens ali que exerceram um bom papel. Sim. Então, assim, eu acredito que, e aí, de novo, eu repito, não dá para a gente ter como personagem principal, né? O vereador, o prefeito, o deputado. Mas assim, tem que ser homens e mulheres que sejam íntegros. Aí eu cito a passagem do livro, né, que Ellen White escreveu, que é a maior necessidade do mundo é de homens, né, quando ela fala homens, é homens e mulheres, claro, que não se compram e não se vendam. Uhum. Sejam íntegros e honestos. E que vão votar a favor do povo, que é aquilo que o povo precisa. E aí vem o papel do cristão. O cristianismo não vai concordar com injustiças ou com situações que venham prejudicar a vida. E a gente tem que lembrar que Deus é amor. Deus é amor. Ele quer que as pessoas estejam bem. Ele quer que as pessoas estejam bem. Então eu tenho que lembrar sempre disso. E como cristão eu preciso votar e saber em quem votar. Sim. Fiscalizar. Uhum. E cobrar também. E cobrar. Porque senão as coisas não vão funcionar. Não. Sobre essa questão de a gente cobrar e escolher o político certo para nos representar, é igual a gente disse anteriormente. Tem pessoas que têm princípios muito decididos dentro delas, no caso, que é os princípios da vida, os princípios da família, que são muito fortes. E seria, muito bom se essas pessoas tivessem, talvez, um incentivo ou, talvez, que a gente realmente precisasse dessas pessoas dentro da política hoje em dia. Porque tem muitos políticos que eles só querem o bem-estar próprio. Igual, sim, hoje em dia é banalizada essa questão. Mas, muitas vezes, essas pessoas têm família ou talvez não querem largar a vida cotidiana delas para entrar nessa vida política, porque a gente sabe que é bem complicado. E hoje em dia tem muita censura e muita questão até de violência sobre essa parte. O que você diria para essas pessoas que têm medo de entrar na política, com medo Acho que a questão, a exposição, né? Porque, como eu te falei, você se torna uma pessoa pública, né? Uhum. Você se torna uma pessoa pública. E aí o cidadão muitas vezes confunde, né? Por exemplo, o fato de você ser político e ter muito dinheiro. Uhum. E aí as pessoas acham que você tem que pegar todo o teu dinheiro e dar para elas. E não é assim. Vamos lá. Primeiro que a gente tem que lembrar qual que é o papel do político. Ele está ali para defender os interesses e os direitos da população, criando leis justas que vão beneficiar a população. Sim. Ele não está ali para dar o dinheiro dele para as pessoas. Exato. Uhum. Existe um ponto que, com o financiamento público de campanha, facilitou bastante, é que, assim, antigamente, para que eu pudesse ser candidato, era um pouco difícil. Porque eu tinha que investir dinheiro meu e, às vezes, as pessoas não queriam fazer isso. Hoje, não. Claro que mesmo com financiamento público, não quer dizer que um partido político vai me dar todo o dinheiro para me sair candidato. Mas hoje, com as mídias sociais, é muito fácil. É muito fácil. E aí vem um aspecto muito importante. Eu aprendi que eu vou convencer muito mais com o meu exemplo do que com o meu discurso. Uhum. Então, primeiro eu tenho que ser exemplo.
Exemplo para depois eu querer cobrar. E aí vem assim, ó, ninguém pode dar aquilo que não tem. Então eu não vou poder hoje te apresentar propostas que nem eu acredito. Então é muito importante, e assim, existe no mundo cristão não existe uma regra assim de candidatura, mas existem alguns pontos que eu acho muito interessante. Você até abordou isso aí, essa questão dos valores e princípios, né? Então, por exemplo, eu não vou votar. Eu sou evangélico, sou cristão. Aham. Então, eu entendo que o meu corpo é o templo do Espírito Santo. Então, eu busco me abster de bebida, fumo, uma série de coisas. Sim. Mas, de repente, o candidato que foi ali pedir meu voto, ele é uma pessoa que ele não é casada, ele não tem valores e princípios, ele bebe muito, ele fuma. Opa! Então, são esses pontos que eu preciso pensar muito antes de eleger alguém. Para incentivar as pessoas, cabe ao cidadão também. Se eu hoje conheci você e eu acho que você tem bom perfil, boas ideias, bons projetos, por que não incentivar você a uma candidatura? E aí, claro, a gente também precisa planejar. Tudo tem que ter, na vida é assim. Você tem que ter planejamento. Então, quero ser vereadora, vereador. Planejamento, estudar, analisar, consultar o meu círculo de amizade, ouvir, apresentar aquilo que eu gostaria de estar realizando em prol da cidade. E aí eu vou crescendo. A exposição é inevitável. Mas a mesma coisa é a fé também. Quando você decide participar ativamente de uma crença, você também está se expondo. Sim. Você também está se expondo. E as pessoas vão te julgar pelo que é certo e pelo que é errado. Então, a exposição, ela vai acontecer. Mas é importante, aí de novo eu volto a dizer, aí envolve, o papel da fé é muito importante, porque Deus vai me dar o direcionamento, o discernimento, para que eu faça as coisas corretas. E aí assim, se eu conheço pessoas boas, eu preciso incentivá-las a me representar. Sim. Porque daí elas vão fazer aquilo que é correto, aquilo que é certo, aquilo que é verdadeiro. E aí ela vai cometer erro, pode ser que cometa. São seres humanos, mas fica muito mais fácil a gente buscar corrigir do que aquele que já está com vícios, vontades e situações que não vão favorecer ele. E uma pergunta mais pessoal, assim, você nunca pensou em entrar na política? Já pensei. Já? Eu já pensei. Mas assim, ó, eu gosto muito de bastidor. Né? Eu já participei ativamente de 12 campanhas eleitorais até hoje. Nossa. 12 campanhas. Claro, de 2 em 2 anos, né? Uhum. Sempre municipal, estadual, municipal, estadual. Já pensei. Mas assim, aí vem um outro aspecto. Política não se faz sozinho. Política se faz em grupo. Uhum. Política se faz em grupo, né? Mas já pensei. Na verdade, assim, já que você me perguntou isso, tem um cargo que me chama muita atenção, que é o cargo de senador. Não sei porquê, é um cargo que, se hoje eu fosse concorrer a um cargo, só que assim, para concorrer a senador, existe idade, a minha idade já me permite, né? Uhum. Que é a mesma coisa os jovens. Hoje, para ser candidato no Brasil, não basta você até... eu tenho valores, princípios, eu sou cristão. Não é isso. Tem que ser maior de 18 anos, né, para ser candidato a vereador. Deputado também, acho que deputado estadual, se eu não estou enganado, é 21. E aí, para governador e senador, é acima de 35. E presidente também, acho que é isso, é acima de 40 e poucos anos. Então, tem algumas regrinhas. Uhum. Mas, assim, não exige curso superior, não exige... Exige que você seja alfabetizado, isso sim. Mas fora isso, não. Mas eu já pensei. Quem sabe, né? Quem sabe no futuro aí. Mas tem tempo ainda, né? Tem tempo. É isso que a gente tem tempo. A gente é jovem, tem bastante tempo. Não, a gente estava conversando, você comentou comigo que tem 4 faculdades? A gente estuda um pouquinho, né? Não, tem tempo pra tudo. Tipo, também é para as pessoas verem que a gente pode fazer aquilo que a gente gosta, sabe? Tipo, tem pessoa... Hoje em dia, assim, a pessoa faz uma faculdade e ela se especializa nisso a vida toda. Sim. E não, a gente pode usar outros campos também pra gente ter outros tipos de conhecimento. Então, na verdade, assim, é exatamente isso, né? E o Estado, o município, né? Ele é muito amplo, né? Você pode atuar aqui em várias frentes. Uma coisa é certa. Aí sim, aí eu até
vou finalizar aqui, deixar você perguntar mais alguma coisa, até para não ficar tão extenso, né? Mas, assim, dentro do Estado, a gente pode fazer muita coisa. O Estado que eu falo é o município, né? Então, hoje você pode atuar, seja em câmaras municipais, seja em secretarias municipais, porque, assim, o serviço público ele é carente de pessoas capacitadas, isso sim. Uhum. Ele é carente. E está em constante modernização. Constante modernização. Então, homens e mulheres qualificadas. Mas eu acho que, assim, falta também, e você me perguntou até de candidatura, né? Mas eu digo assim, eu gosto de bastidor e eu vejo que hoje nós temos muitos jovens que poderiam estar fazendo isso. Sim. Né? E aí, claro, talvez devido à falta de experiência desses jovens, a gente entra como um suporte, né? Uhum. Mas dá para atuar hoje como secretário municipal, como né, na própria assessoria e desenvolvendo bastante trabalho, sabe? Só que assim, na política não existe uma regra, tá? Que você precisa ter essa bagagem, Sim. essa experiência, né? Você precisa ter uma boa equipe. Uma boa equipe, isso é fundamental. Assim como na igreja também. E aí a Bíblia fala que na multidão de pensamentos há sabedoria. Então a congregação, a igreja é feita de pessoas. Homens e mulheres que buscam estudar a Bíblia e aprender com ela. Sim. Na política também. Então a gente precisa se colocar à disposição para juntos trazer projetos, ideias e fiscalizar. Fiscalizar. Aquilo que está correto, aquilo que não está correto, trabalhar em cima, respeitar a fé de cada um, mas trabalhar naquilo que você acredita. Uhum. Sempre respeitando sem ofender. Né? Acho que o importante é isso. Uhum. Mas assim, hoje se eu pudesse, eu posso, né? Mas o conselho que eu daria é assim, olha, primeiro, o Brasil é carente de líderes. Homens e mulheres. Se você for fazer uma pesquisa no Paraná, por exemplo, o poder sempre se concentrou na mão de poucas famílias. E não deve. Acho que a gente precisa, de novo, dizer, saber em quem votar bem. E aí eu faço um desafio para as mulheres hoje, porque assim, no eleitorado, o maior público é as mulheres. Uhum. Só que hoje no parlamento a gente tem poucas mulheres. A maioria é homem. A maioria é homem. Uhum. Então, talvez falte essa consciência também por parte das mulheres. Verdade. Não é que mulher tem que votar em mulher, não é isso? Mulher tem que votar em quem é correto, quem é honesto, Sim. que tem valores e princípios. Mas tem boas mulheres que são líderes aí que podem estar fazendo muito tem pela potencial. nação. Muito potencial. Uhum. E, historicamente, dizem, a lenda diz que a mulher ela é mais sensível, né, a vários fatores. Uhum. E menos corruptível. E você tem mais alguma coisa para falar pro pessoal de casa mesmo? Ou dar alguma dica, assim, para as pessoas? Sim. Primeiro que, assim, se você é cristão, você precisa abolir esse tabu de que o cristão e a política não podem andar junto. Podem. Uhum. E devem, na minha opinião. Devem. Claro que, assim, você não deve misturar. A igreja é a igreja, isso. E a política é a política. Uhum. E se você também é cristão, esse negócio que, porque eu tenho que... o pessoal demoniza muito a política. Não, eu não posso isso. A política também é de Deus. Sim. A política também é de Deus. E os políticos também são. Acho que agora, as pessoas até deviam se interessar até um pouco mais por política, porque é o nosso futuro. É o nosso futuro, exatamente isso, é o nosso futuro. Então, assim, hoje eu diria assim, se você é jovem... Ou melhor, se você também já é experiente e você acha que tem algo a contribuir com a tua nação, por que não contribuir? Uhum. Então, vai lá, saia candidato. Mas eu vou ter que escolher uma agremiação partidária. Sim, infelizmente no Brasil não tem candidaturas avulsas. Mas aí sim, como cristão, procure legendas partidárias que se identifica com aquilo que você prega e acredita. Uhum. Começa por aí. E depois... monta o seu grupo, a sua estratégia, as suas ideias, os seus projetos e coloque seu nome à disposição. O primeiro passo é esse. Uhum. Né? Agora, se você é político, e aí esse é um outro apelo que eu faço, não queira usar da igreja como palanque. A igreja não é lugar de palanque político.
A igreja é o lugar que você e sua família devem procurar para ter um encontro com Deus. E Deus vai te dar a sabedoria necessária para você conduzir a sua campanha, para que você seja um homem e uma mulher que represente valores e princípios de forma ampla e absoluta. Basicamente claro, a gente teria muito mais coisa para falar aqui. Com certeza, eu acho que se a gente fosse se estender, a gente daria conversa para um dia todo. Sim, porque assim, muita coisa. A Bíblia também, exatamente, a gente podia usar vários exemplos aqui. Eu falei de José, Daniel, né, outros reis aí, Davi, Salomão. Mas assim, se a gente fosse pegar ponto por ponto, trabalhar aqui, né, o fato é um só, viu? Eu escuto muita gente querendo, volta a dizer, demonizar política. Não. Eu só preciso colocar ela no lugar dela. Sim. E assim por diante. Cada um no seu canto. E dizer o seguinte, olha, política e religião se discutem sim, não brigam, nós vamos brigar por elas, mas se discute. Ponto de vista, sempre respeitando o próximo, levando a mensagem, a palavra, e na política a mesma coisa. O que eu não posso é querer trazer um partido político para dentro da igreja, esse negócio de que eu sou o candidato evangélico, não. Você é um candidato da cidade. Sim. Você tem valores e princípios. E isso não se negocia. Mas aí cabe também a comunidade dos crentes, né? Orar, pedir a Deus sabedoria e cobrar deles também. Então, eu acho que é isso, gente. Eu agradeço muito. Eu juro pra você que eu aprendi muita coisa hoje. Realmente não é um campo que eu domino muito, mas foi muito interessante essa conversa com você. Realmente deu para compreender muita coisa sobre essa questão de que, sim, a política e a religião, elas podem andar juntas de maneira saudável, que é a nossa pergunta do começo, que é o tema, mas que elas não se misturam. Exatamente. Tem que deixar esse paralelo aí, né? É sobre isso, gente. Então, muito, muito obrigada pela sua presença. Foi um prazer enorme. Peço desculpa também qualquer coisa. A gente também depois tem os nossos brindes do nosso podcast. Então, acho que é isso, gente. Muito obrigada por assistirem. Continuem acompanhando o nosso podcast. É isso.